Está começando mais um episódio do UniLibrasCast, onde você vai aprender como aprender a Libras, como se desenvolver, avançar e continuar se aprofundando cada vez nesse incrível universo da Libras. Eu sou o Madison Barreto, este é meu sinal, sou cofundador da Universidade da Libras e hoje você vai descobrir como vencer as principais dificuldades de quem está começando a aprender a Libras. Fica comigo, porque tem muita coisa incrível que a gente vai responder aqui hoje. Lembrando que as perguntas que eu estou respondendo foram perguntas que nós coletamos aqui do nosso canal e também de outras redes sociais da Universidade da Libras, com perguntas de pessoas reais, como você que enviaram aqui. Talvez, inclusive, se você já fez alguma pergunta, a sua pergunta esteja sendo respondida aqui hoje. E se você ainda não enviou a sua pergunta, me manda aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida sobre a Libras, sobre a interpretação, sobre a escrita de sinais, enfim, sobre esse universo incrível da Libras, que quem sabe a sua pergunta seja a próxima que a gente vai responder nos próximos episódios aí do UniLibrasCast. Uma pergunta aqui relacionada a entender a sinalização. O Marco perguntou assim: vocês estão sempre dizendo para fixarmos a atenção nas expressões faciais quando olhamos a sinalização, em vez de ficar só prestando atenção nas mãos. Mas aí eu olho para as expressões faciais e acabo perdendo os detalhes das mãos. Como é que eu faço para vencer essa dificuldade, dessa visão limitada? Nós homens, como o Marco aí perguntou, né? Nós homens, a nossa visão periférica, que é essa visão que permite a gente enxergar as coisas na lateral, a parte mais embaixo, em cima, ela é um pouco mais fechada do que nas mulheres. As mulheres têm olhos até nas costas, parece, né? Elas conseguem, com muita facilidade, desenvolver muitas atividades em casa, no trabalho, com os filhos, com o marido, enfim, é incrível isso, né? Mas nós homens temos uma diferença fisiológica em relação a isso. Porém, eu, Madison, por exemplo, eu já consigo, deixa eu ver aqui, olhando para frente assim, eu consigo enxergar até aqui assim, ó. Isso aqui, eu conseguindo enxergar o dedo aqui assim, conseguindo discernir, aqui eu consigo discernir que tem 3 dedos. Isso aqui é como se fosse aqui assim, olha, percebe? É uma visão já muito ampliada já, olhando para frente, conseguindo enxergar aqui. Por um homem, nossa, a visão ampliada dessa forma aqui é fantástica, é fantástica. Poucos homens já conseguiram desenvolver isso, mas pessoas que aprendem a Libras, que se desenvolvem a Libras, estão preparados realmente para uma comunicação com surdos, conseguem enxergar com facilidade nesse ponto aqui, até essa parte aqui que eu falei, ou ainda mais. Isso depende de perfil, de pessoa para pessoa, às vezes, homem, mulher e tal. Agora, como resolver isso? Como lidar com isso? A língua brasileira de sinais, a Libras, bem como as outras línguas de sinais, elas são línguas que utilizam vários tipos de pequenas partes, né, pequenos componentes que são chamados de fonemas para formar os sinais e a partir disso você junta esses sinais, forma frases e aí você tem uma conversa completa com isso. Isso significa também que as expressões faciais, como o Marco identificou, elas fazem parte dessa comunicação, elas são um dos fonemas possíveis para a comunicação, como o formato das mãos, para que lado que a palma da mão está virada, os movimentos que você faz, se abrir e fechar, se é um movimento inteiro assim com o braço, e também a junção desses aspectos aí, ela é fundamental para que você tenha essa comunicação com a Libras. Por isso, se você, na comunicação, você não se concentra em como que são as expressões faciais, você está perdendo muito mais do que apenas uma parte da comunicação. Por quê? Porque as expressões faciais na Libras, por exemplo, elas envolvem não apenas a formação do sinal, onde você tem bonito, que você tem essa expressão facial assim, que você não pode fazer assim bonito, entende? Em que você fala que algo é gostoso dessa forma, mas para ser muito gostoso, muito saboroso, é assim, você coloca uma intensidade na sua expressão facial. Para você dizer que algo é fácil, assim, muito fácil. Você tem expressão facial aqui. Só que perceba que ela não é só expressão facial, existe um movimento da cabeça e do tronco
para trás, como se fosse um espanto, mas na verdade é algo que você está enfatizando que você tem muito. Mas as expressões faciais na Libras, elas também estão relacionadas não só a essa parte do significado dos sinais, né, que é a semântica, ela está relacionada também ao significado e à construção da própria frase, conforme for a expressão facial, a mudança que você faz para um mesmo sinal usado em determinadas frases, isso pode mudar o sentido daquela frase. Isso aí é a pragmática que estuda. Você pode estar mudando também outras áreas, como expressões faciais de pergunta. O quê? Como assim? Que isso? A exclamação, né? Que isso? Essas expressões todas, elas que vão dizer qual que é o tipo de frase que está sendo utilizada. Se é uma frase negativa, uma frase afirmativa, uma frase exclamativa, se é uma frase interrogativa, uma pergunta, ou se são outros tipos de orações, igual tem no português, vários tipos de orações, existe também na Libras. Só que na Libras é muito mais prático de perceber isso se você observa as expressões faciais. Entende? Então, se você não presta atenção nas expressões faciais, você perde muito mais da comunicação do que apenas uma parte do sinal. Se você se concentra no rosto da pessoa, olhando aqui no rosto, não precisa olhar nos olhos. Você pode olhar nessa região aqui, por exemplo, que você vai conseguir enxergar tudo que está no rosto. Você pode olhar para a ponta do nariz da pessoa, que você vai conseguir enxergar tudo que está acontecendo aqui também. E aí, à medida em que você faz isso, o seu corpo, os seus olhos, o seu cérebro, o seu córtex visual vai se acostumando e vai ampliando a sua visão periférica de forma que você comece a observar mais detalhes e que você consiga captar tanto a sinalização em si, como também a própria expressão facial e corporal. Agora, para isso existe uma série de técnicas que podem ser aplicadas, para que esse processo realmente ele possa ser desenvolvido de forma mais simples, prática e rápida, algo que realmente funcione. Porque como o Marco identificou na pergunta, se você tenta fazer essa comunicação dessa forma, você perde a sinalização no começo. Então, por isso que é importante aplicar técnicas para que você realmente possa se desenvolver de forma mais simples, prática, para que você realmente possa captar aquilo que é tão essencial da Libras. Agora uma pergunta relacionada ao pensamento em Libras. Como é que o surdo ele formula o pensamento para então ele montar a frase? Os surdos pensam de forma visual. Nós, ouvintes, usamos um pouco dessa visualidade, bem pouco. Nós usamos muito mais sons. Então, é muito comum, quando você começa a se observar, você perceber que existe meio que uma vozinha lá na nossa cabeça, uma voz que fica lá matracando o tempo todo. Então, você vai no supermercado, a vozinha fica lá assim, nossa, será que isso aqui é interessante? Nossa, eu tenho que comprar tal coisa hoje, sabe? Essa vozinha fica ali matracando na sua cabeça o tempo todo, dizendo o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer e tal. Os surdos também têm isso, só que não é uma vozinha em português. Essa vozinha, para eles, é sinalizada. Então, o pensamento do surdo ele é formulado diretamente em Libras, assim como o nosso pensamento é formulado diretamente em português. Então, sempre é dessa forma que funciona. Agora, tem um detalhe aqui curioso, porque os surdos usam muito a visualidade. Então, o surdo memoriza e capta muito desse mundo, desse universo que está aqui ao nosso redor. E isso faz com que a comunicação em Libras, feita pelos surdos, se torne muito clara, é muito leve, é muito fácil de você perceber os ambientes. O surdo, praticamente, que ele vai, por onde ele passa, meio que ele vai tirando fotografias mentais daqueles ambientes. E na hora de ele sinalizar, ele reproduz no cérebro dele esses ambientes que ele viu antes, ou os ambientes como ele imagina, e a partir disso ele vai construindo a sinalização dele em Libras. Então, há uma mescla de imagens que ele está vendo com a parte linguística em si, né? Com a sinalização na própria Libras em si. Então, as duas coisas se juntam e então ele tem ali a sinalização. Nós, ouvintes, também podemos desenvolver esse tipo de habilidade. A maioria dos ouvintes que se comunicam em Libras não desenvolvem isso. Por que que nós podemos nos desenvolver nesse aspecto, mas a maioria das pessoas, ouvintes que estão aprendendo a Libras, não desenvolve? Por uma simples questão. A maior parte das pessoas que estão tentando aprender a Libras estão fazendo isso
buscando aprender a Libras, tudo baseado no português. Então, a pessoa vai lá e vê um vídeo em que a pessoa faz uma frase em Libras, volta falando em português, dizendo, por exemplo, a frase em Libras é assim, ó, assim que são os videozinhos que tem por aí. Essa foi a frase em Libras. E aí a pessoa volta o vídeo dizendo, amanhã eu ir casa você. Eu carro ir sua casa. Ou eu carro dirigir. Ou eu dirigir. Isso aí parece te dar a sensação de que você está aprendendo a Libras, mas você não está, porque a Libras é muito mais do que simplesmente dizer o que significa cada sinal. Até mesmo em português, até mesmo porque a maior parte dos sinais da Libras não tem relação direta com o português. E aí, se você fica preso a isso, preso a essa estrutura, você não consegue se comunicar em Libras como você gostaria. Para você ter uma ideia, ontem eu saí com a Raquel e com alguns surdos, e um desses surdos que eu estava é lá dos Estados Unidos. Ele está quase fluente na Libras, mas alguns termos, ele se comunica na língua americana de sinais. Só abrindo um parêntese, para quem não sabe, cada país tem uma própria língua de sinais. A língua de sinais usada nos Estados Unidos é diferente da língua brasileira de sinais. São línguas separadas e independentes uma da outra. Tá? É importante que você saiba disso. Mas esse surdo, ele está quase fluente já na Libras. E aí foi interessante, porque a gente estava a caminho de um lugar que a gente estava indo passear, e ele não tinha tomado café ainda. A gente fez uma parada num posto de combustível e tal, e ele falou assim, você tomaram um café? Eu falei assim, a gente acordou bem cedo. Ele falou assim, eu não tomei ainda, dá tempo? Eu falei assim, não, dá tempo, falta, tá pertinho de a gente chegar lá, dá tempo. Aí ele perguntou o que tinha lá, ele não queria comer o salgado, enfim, ele queria comer um pão com queijo. Aí a atendente, ela perguntou assim, você quer um misto? Que o misto é o pão, o queijo e o presunto, né? Aí na hora eu pensei, como que eu vou falar para ele presunto? Porque o sinal de presunto na Libras, que geralmente é feito assim, ele é um sinal que ele é icônico com ele tem uma representação direta com a marca, com uma das marcas que se vendia presunto anteriormente. Entende? É como se fosse um ícone daquela marca. Ele não tem relação de forma direta, pelo menos o sinal que é mais usado no Brasil, que é esse daqui, que existe outros sinais para presunto, como esse sinal aqui também, mas esse sinal também significa o porco em si, então não necessariamente se conecta de forma tão direta só usar esse sinal aqui, você tem que explicar mais coisas. E aí, na hora eu pensei nisso, eu falei assim, com certeza ele não vai saber o sinal de presunto, que é uma comunicação muito específica. Aí eu fiz o sinal para ver se ele já sabia, porque talvez ele soubesse, e ele não sabia. Olha que curioso isso. E aí, como que eu fiz essa comunicação? Eu usei outros recursos da Libras para me comunicar com ele. E sabe quanto tempo ele levou para entender o que eu queria dizer? Menos de um segundo. Menos de um segundo. Eu fiz simplesmente assim, pronto. Ele entendeu com clareza que eu estava me referindo ao presunto. Olha que interessante. E aí eu fui curioso, eu perguntei para ele como que é o sinal de presunto em inglês. Aí simplesmente ele soletrou, ele falou que não tem um sinal específico, a soletração, H-A-M, RAM, percebe? Então, as línguas de sinais, elas têm características diferentes entre si, mas elas têm muitas características semelhantes. Existe uma lógica por detrás. Isso aí é a essência das línguas de sinais, em especial da Libras. Quando você... Por que eu disse que ele ainda não está fluente na Libras? Porque que ele consegue se comunicar. E consegue se comunicar muito bem. Muitas pessoas, inclusive eu, quando eu comecei a conversar com ele um evento alguns dias atrás, eu achei que ele fosse do Brasil. Pô, e que ele, enfim, tinha crescido surdo já aqui no Brasil. Por quê? Porque a sinalização dele claramente mostrava que ele já tinha captado a essência da Libras. Essa comunicação dele é muito, muito, muito clara, percebe? Então, quando você capta realmente essa essência da Libras, você consegue se comunicar com surdos de qualquer canto do Brasil. E até mesmo com surdos de outro país, como aconteceu comigo aí também.
Uma professora da educação infantil, o nome dela é Rose, também nos enviou uma pergunta. Ela diz assim: a partir de quantos anos posso inserir a Libras para uma criança surda? Sou professora na educação infantil e fico com muita dúvida de inserir na hora errada e acabar prejudicando o aprendizado. Bom, você é professora, você não é mãe. Se você fosse mãe, eu diria que durante a gestação ainda você tinha que conversar com a criança em Libras. Eu conheço o relato de mães surdas conversando com o bebê, tanto que seria ouvinte ou surdo, isso depois do nascimento que se identificou, e isso fez com que a criança se desenvolvesse muito mais rápido em muitos aspectos na vida, percebe? Então, esses movimentos da Libras, eles de alguma forma geram uma conexão ali com a criança, a mãe com o bebê, né, com o bebê que está ali dentro, né? E essa própria emoção, mais a sinalização, mais, enfim, tudo isso aí está conectado. Agora, do ponto de vista educacional, a criança tem que ter o contato com a Libras desde o momento que ela nasce. Esse é o ideal. Geralmente, os professores não têm contato com uma criança recém-nascida na escola. Geralmente não tem, a não ser algumas creches, algum lugar assim. Então, do ponto de vista da educação, imagina, você tem um aluno lá de 3 anos, 5 anos, chegou ali em sala de aula. Quando você vai usar a comunicação em Libras com ele? Em 100% do tempo. E, na verdade, a maior parte das vezes, essa criança surda que chegou na escola, ela não sabe a Libras. Por que, que ela não sabe? Porque geralmente a família ouvinte não sabe, os médicos geralmente orientam muito mais a família a fazer implante coclear, a usar aparelho auditivo, do que propriamente dito a indicar o contato com as comunidades surdas. Então, a família acaba se distanciando daquela criança ali sem saber. E isso é algo muito perigoso, porque lá na frente, essa criança vai ter muito mais contato com outros surdos, muito mais comunicação em Libras, e acaba tornando essa relação familiar muito fria, muito gélida. Por quê? Porque cá entre nós, a melhor coisa do mundo é você poder se comunicar com alguém. Então, nesse ambiente na escola, se você já está realmente preparada na Libras, você deve se comunicar com o aluno surdo o tempo todo que você estiver ali com ele. Comunique-se em Libras. Ah, mas como é que eu vou me comunicar em Libras com uma criança que não sabe a Libras? Como é que seus pais se comunicaram com você quando você era bebê? Vocês também não sabiam o português. Percebeu a questão? Então, quando você tem essa comunicação com a criança surda em Libras, mesmo sem ela saber Libras ainda, o cérebro dela começa um processo chamado de aquisição da linguagem, em que ela vai absorvendo a Libras de forma natural e de forma intuitiva. Mas tem algo muito curioso aí que é, isso funciona com a criança surda para ela absorver a Libras, funciona comigo e com você que somos ouvintes. E lá atrás, nossos pais conversaram com a gente, nossos avós, enfim, e a gente foi absorvendo o português, mas funciona com nós, ouvintes também, no processo de absorver a Libras, ao invés de você ficar lá quebrando a cabeça e decorando as coisas. Então, do ponto de vista educacional, a Libras tem que ser inserida desde o primeiro contato com a criança na escola. Mas o que geralmente acontece é, coloca a criança numa sala que todo mundo é ouvinte, todos os coleguinhas dela são ouvintes, os professores geralmente não sabem Libras, e aí a criança só vai ter acesso a Libras na escola com alunos surdos de outras turmas, porque às vezes tem, ou às vezes com um surdo professor, professora, que vai ali na escola 1, 2 vezes na semana. Isso é lamentável, porque isso vai atrasar o desenvolvimento da cognição linguística daquela criança ali e vai atrasar todo o desenvolvimento dela na escola. Então, na sua pergunta, eu capto que o seu receio é, se eu usar a Libras, isso vai atrasar o desenvolvimento da criança? Será que isso vai atrasar ele de aprender as outras coisas da escola? O português, por exemplo? É o contrário. Na verdade, é se você privar a criança surda da Libras que gera os atrasos que você tanto tem receio de acontecerem. A Libras vai gerar essa base cognitiva e linguística para ele se desenvolver na Libras, para ele se desenvolver nos outros idiomas que ele quiser aprender. Para você ter uma noção disso, com esse surdo que eu estava conversando, né, alguns dias atrás, né, quando eu saí para dar uma volta, conhecer outros lugares, passear com um grupo de surdos, incluindo a Raquel, minha esposa, que é surda, a gente chegou num ambiente que lá tinha várias plaquetas
para turista, né? Viva com mais saúde, mais amizade, uma vida com mais alegria, com mais passeios. Tinha essas frases motivacionais lá assim, né? Para mexer com o público em plaquetas lá de madeira. Esse surdo é norte-americano. Ele é fluente na língua americana de sinais, é fluente no inglês, ele está quase fluente na Libras e ele está em processo ainda de aprendizado do português. Olha que interessante. Quando ele viu essas plaquetas, ele falou: será que eu já consigo entender tudo o que está escrito ali? E ele foi sinalizando, ele foi tentando traduzir ali para Libras o que ele estava entendendo do significado daquelas palavras, daquelas frases ali. E adivinha, na minha opinião, na minha percepção, ele conseguiu compreender tudo o que estava ali com muito mais clareza, com muito mais facilidade do que um surdo brasileiro teria. Mas como? Ele nem português, ele não cresceu num ambiente que se comunicasse em português. Como ele, sendo norte-americano, tendo sido alfabetizado em inglês e na língua americana de sinais, ele, estando no Brasil, já tendo vindo aqui 9 vezes, ele já é quase fluente na Libras e ainda por cima consegue ler, sei lá, tinha mais de 12 plaquetas ali e entender a maior parte das palavras ou a maior parte do significado daquelas frases. Como ele conseguiu fazer isso? Por uma simples questão. Todo o processo de alfabetização dele se deu numa escola cuja comunicação era na língua americana de sinais, na língua dele. Então, isso significa que se no ambiente educacional a criança surda está num ambiente em que a educação dela é em Libras, no caso do Brasil, óbvio, ela vai se desenvolver muito mais, vai aprender o português com mais facilidade, qualquer outra disciplina, e vai se desenvolver ainda mais na sociedade, trazendo grandes contribuições para a sociedade. Agora uma pergunta bastante interessante aqui, porque é provável que não só o Paulo que nos enviou tem essa dúvida, como muitas pessoas também tenham. Ele diz assim: eu quero estar preparado para me comunicar com surdos, eu quero aprender a Libras. Porém, eu sei que eu não vou ter contato com a Libras diariamente, estar praticando diariamente, contato com os surdos mesmo. Eu quero estar preparado para isso. Eu fico com medo de, nesse processo de eu não ter contato com os surdos, eu esquecer tudo o que eu aprendi. Então, a minha dúvida é, como eu memorizo a língua de sinais, mesmo não usando todos os dias? Existe uma diferença entre você não ter contato com surdos e você não ter contato com a Libras. São duas coisas diferentes. A língua de sinais, você pode ter contato com ela todos os dias, várias vezes no dia, inclusive, se você quiser. Em qualquer lugar que você tiver. Hoje a gente tem a tecnologia, tem um celular ali na sua mão. Você pode conectar à internet e ter acesso a vídeos em Libras, por exemplo. Né? Essa questão de você não ter contato com os surdos, porque você eventualmente você mora longe da casa de um amigo seu que é surdo, ou porque o ponto de encontro dos surdos aí na sua cidade fica distante da sua casa, por exemplo, isso é muito simples. Você pode se comunicar com os surdos no dia a dia usando o WhatsApp, usando o Ovo, OOVOO, que é uma outra plataforma de vídeo. Enfim, existem trocentas formas diferentes de você ter contato com os surdos, mesmo que seja virtualmente, à distância. Agora, a grande chave para você aprender a Libras e continuar se desenvolvendo cada vez mais é o contato com a Libras, com a língua de sinais. Mas somente ter contato, do contato tradicional, né, que você vai lá, pega um vídeo lá no YouTube e vê, você vai lá e encontra um surdo, um amigo seu, ou no trabalho, na sua igreja, na sua religião, ou virtualmente, ou num grupo, somente esse tipo de contato aí não garante que você vai aprender e se desenvolver na Libras. E a maior prova disso é que a maior parte dos familiares dos surdos, embora eles tenham o surdo ali em casa, a criança crescendo, se desenvolvendo, adolescente, jovem, adulto. A maior parte dos familiares dos surdos, mesmo tendo esse contato com a Libras em casa, não aprendem a Libras. Não aprendem e não se desenvolvem na Libras. Eles não estão preparados para essa comunicação em Libras. Percebe? Então, somente o contato com surdos ou somente o contato com a Libras não é o suficiente. Mas como resolver isso então? A melhor forma é você tendo o contato com a Libras,
com um material que tenha sido desenvolvido especificamente para te ajudar a aprender e se desenvolver na Libras, mesmo que você não tenha contato com surdos ainda. Então, se você tem um contato genérico, se você vai lá no YouTube e cata um vídeo aqui, outro ali, ou em qualquer outra rede social, é a mesma coisa. Imagina, por exemplo, se você fosse de padaria em padaria, pegar a amostra grátis ali e você fosse experimentar, não, eu vou comer essa daqui e tal, aí você vai na outra padaria, você ficasse só experimentando a amostra grátis das padarias. Isso não vai encher barriga, percebe? Isso não vai te nutrir realmente daquilo que você precisa, de uma alimentação saudável, daquilo que realmente vai te nutrir. Com a Libras é a mesma coisa. Se você simplesmente sai por aí catando nas redes sociais, vídeos de Libras, coisas assim, achando que isso vai ser o suficiente para te ajudar a aprender e se desenvolver na Libras, eu preciso dizer, infelizmente não vai. Tu vai acabar se frustrando, na verdade. Tu vai achar que você está aprendendo, chega na frente do surdo, trava, sente frustrado, não consegue montar as frases em Libras, dá um branco, esquece os sinais, faz confusão com os sinais, não entende nem quando o surdo soletra as coisas, usando o alfabeto manual para você, não consegue nem soletrar nada, não consegue entender o que o surdo está querendo dizer, e às vezes quando entende, ainda percebe que está faltando alguma coisa ali, sabe? Você sai para casa, muitas vezes acaba ou com dor de cabeça ou frustrado, chateado de você não estar conseguindo desenvolver ali na Libras. Tá? Então, a melhor forma de você realmente poder desenvolver-se na Libras é com um método passo a passo que tenha sido desenhado para pessoas como você que não tem todo o tempo do mundo para estar o dia inteiro com o surdo ou que às vezes você nem tenha surdos ainda para você conhecer. Um método que foi desenvolvido pensando nas mais diversas formas de comunicação em Libras e que te ajude realmente a captar a essência da Libras, a captar realmente como a Libras funciona, a captar realmente como que é a comunicação em Libras, a captar realmente como que funcionam as mais diversas formas de comunicação na Libras. Como é que você forma frases na Libras pensando direto em Libras, sem ter que ficar pensando palavra por palavra, sinal por sinal. O que você precisa realmente é de um método que te guie passo a passo para que você possa realmente absorver a Libras sem ter que ficar decorando sinais e sem ter que ficar decorando regrinhas de gramática. Por quê? Porque se você absorve a Libras, o que vai acontecer de forma efetiva, que você nunca vai esquecer aquilo ali que você já absorveu. Está ali na sua mente. E quando você precisa, isso vem naturalmente nas suas mãos. É como se as suas mãos ganhassem vida própria. De repente, ela está sinalizando ali. E a melhor forma para isso é com o método Libras Essencial, desenvolvido por mim e pela minha esposa Raquel. E você pode acessar librasessencial.com.br ou o link que está logo aqui abaixo para que você possa entrar lá e conhecer mais sobre o método e fazer parte dele também. Assim você vai ter o nosso acompanhamento para que você possa aprender e se desenvolver na Libras cada mais com uma sinalização clara, que realmente permita você ter a liberdade de se comunicar com os surdos em todos os lugares que você for. Surgiu uma pergunta aqui sobre o método Libras Essencial. A Janaína nos enviou a seguinte pergunta: como o método Libras Essencial vai me ajudar a aprender mais sobre os classificadores da Libras? Os classificadores da Libras são apaixonantes, porque os classificadores da Libras, eles são uma forma de comunicação da Libras e de outras línguas sinais também, que línguas orais quase não tem classificador, uma ou outra tem. Mas eles te ajudam a se comunicar em todo tipo de situação, tanto de coisas que você já sabe o sinal, mas em especial daquelas coisas que você não conhece o sinal, ou que você não, eventualmente, você estava ali caminhando e tal, surgiu um novo assunto, você está ali com seu amigo, surgiu um novo assunto, como é que você vai conversar daquilo? Como é que você vai descrever um ambiente? Às vezes você quer marcar um ponto de encontro, você quer, enfim, você precisa de ter outros recursos ali nessa comunicação. Dentro do método Libras Essencial em específico,
durante todo o método, além de ter o nosso acompanhamento passo a passo para você poder aprender e se desenvolver na Libras, dentro do método Libras Essencial, você vai ter também várias séries de vídeos com sinalizações de surdos, inclusive a própria Raquel. E nessas sinalizações aí, a gente selecionou a dedo os mais diversos tipos de classificação. É como se dentro do método Libras Essencial, você tivesse o aprendizado essencial da Libras, mas você tivesse também um curso completo só de classificadores da Libras lá dentro. Só que não é aquela questão assim de teoria, sabe? Você tem que decorar. Não é nada disso. Você absorve. Agora, a notícia melhor ainda é que as duas coisas lá, elas estão interconectadas. Tem um tanto de gente que até aprende um pouquinho de classificadores, mas quando vai comunicar com o surdo mesmo, não consegue. A coisa não vai para frente, não flui. A pessoa fica, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar? Lá no método Libras Essencial, por ele ser tudo passo a passo, com vários contextos diferentes, você vai estar preparado realmente para se comunicar com o surdo em todo lugar que você for. E isso é ótimo, porque você vai desenvolver a comunicação com os sinais, com as frases em Libras, que você não vai decorar, você vai realmente entender como funciona. Você vai captar a essência. Libras essencial. Quando você domina essa essência, quando você capta essa essência, a melhor parte é que você consegue aplicar ela nos mais diversos contextos, nas mais diversas situações. Isso é muito poderoso, porque você vai ser apto, você vai estar capacitado para utilizar a Libras nos mais diversos contextos e ainda por cima utilizar os classificadores. Isso torna a sua comunicação muito poderosa, porque assim você vai conseguir se comunicar com surdos de todo o canto do Brasil. Se você faz uma viagem, se você faz uma amizade pela internet, e mais do que isso, você vai conseguir compreender o que os surdos estão sinalizando para você, mesmo que eventualmente você não conheça um ou outro sinal ainda. Agora, uma pergunta relacionada ao tempo para se aprender a Libras. O Vitor pergunta: precisa estudar quanto tempo para aprender a Libras de verdade? Isso depende, na verdade, de onde e como você vai estudar. Tem pessoas, por exemplo, que já estão há 2 meses estudando a Libras. Menos do que isso. Tem pessoas que, com 1 mês de estudo da Libras, já se comunicam com surdos. Tem pessoas que, com 6 meses, se comunicam com surdos. Tem pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e não sabe se comunicar com surdos. Mas como? A pessoa não estava estudando? Não, pelo contrário, a pessoa já fez até pós-graduação, 1, 2, 3 pós-graduações. Já fez artigos, já estudou em tanto de lugar, já fez curso de prefeitura, já fez curso de associação de surdos. A pessoa já fez de tudo, mas não conseguiu aprender realmente a Libras. Por quê? Qual que é a diferença entre a pessoa que com 1 mês já consegue se comunicar em Libras e a pessoa que perdeu lá anos assim tentando aprender a Libras e infelizmente não conseguiu ainda? Uma simples diferença. Quem está lá quebrando a cabeça é porque está tentando aprender a Libras tudo baseado no português. Isso não funciona. Libras é Libras, português é português. São duas línguas separadas e independentes uma da outra. Se você realmente quer aprender a Libras, a melhor forma é você aprender com um método passo a passo que tenha sido desenvolvido com o compromisso e a profundidade necessária para que você aprenda logo a poder se comunicar com os surdos. Você não tem noção o quão emocionante é você estar ali preparado, viu surdo, e então você ter a comunicação em Libras. Você não tem noção o que é isso porque você não experimentou isso ainda. E eu te convido a conhecer o método Libras Essencial, porque no método Libras Essencial, em poucas semanas, 1 mês, talvez até menos do que isso, você já vai conseguir se comunicar com os surdos no dia a dia. Você vai sentir realmente como que funciona a Libras. Você vai captar a essência da Libras e vai estar ali preparado para se comunicar com os surdos no dia a dia. Isso é muito, muito poderoso, porque assim você desenvolve novas amizades, você pode atender os surdos no seu trabalho, você pode ajudar os surdos na escola.
Você pode atender os surdos que chegaram na sua igreja ou na sua religião. Você pode encontrar com os surdos no supermercado, na padaria, num shopping, e você poder se comunicar com eles, conhecer pessoas novas. E isso é fantástico. É um novo universo de possibilidades que se abre para você quando você realmente sabe a essência da Libras. E você é meu convidado para conhecer o método Libras Essencial por dentro. É muito simples. Você pode experimentar ele por 7 dias. Como que isso funciona? Logo aqui abaixo, eu vou deixar o link librasessencial.com.br. Você vai acessar esse link. Lá você entra no método, você faz sua matrícula, você experimenta o método por dentro, você vê como que funciona o nosso acompanhamento com os membros, como que funciona o seu desenvolvimento ali dentro, você vê como é que são as aulas, você tem o nosso acompanhamento, e se dentro desse período, por qualquer motivo, sei lá, você não gostou do meu penteado, você não gostou da minha voz lá nas aulas, ou, não, isso aqui eu já sabia, não tem problema, você manda um e-mail para a gente, para suporte@universidadedalibras.com.br, um e-mail apenas, dentro desse prazo. E então, nós vamos reembolsar você integralmente todo o valor que você investiu. Por que nós fazemos dessa forma? Porque nós não queremos ficar com o seu dinheiro se você foi lá e experimentou o método nesse período aí e por alguma razão ali você não gostou de alguma coisa. A melhor forma é você realmente aproveitar ao máximo, para você realmente vivenciar. Eu poderia colocar alguma aula demonstrativa aqui? Poderia, mas a melhor forma não é com uma aula demonstrativa. A melhor forma é você entrar, você experimentar o nosso acompanhamento, você experimentar o portal Unilibras, como é que funciona o acesso, você experimentar, ter a experiência real ali como um aluno normal mesmo. E assim você vai poder ver na prática como que o método funciona e aproveitar ele ao máximo para que você também possa aprender e se desenvolver na Libras. Vai lá! E se o nosso novo episódio, se esse conteúdo de hoje trouxe mais clareza para você poder aprender e se desenvolver na Libras, deixa aqui abaixo o seu comentário, dizendo o que você achou, quais foram as suas novas descobertas aqui também. Pode deixar também as suas perguntas, porque assim a gente, quem sabe, responda as suas perguntas nos nossos próximos episódios do UniLibrasCast. E claro, clique em curtir para eu saber que você entendeu o conteúdo desse vídeo aqui também e se inscreve aqui no canal, vai lá e badala o sininho, porque assim você vai receber em primeiríssima mão os novos conteúdos que a gente vai postar aqui no nosso canal. Segue a gente no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar mais do dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E claro, logo aqui abaixo tem vários links nossos para que você possa entrar lá, conversar com a nossa equipe da Universidade da Libras, para entendermos qual que é o seu momento na Libras e assim pudermos te ajudar no seu próximo passo na Libras, para que você possa continuar se desenvolvendo cada vez mais nessa língua que é tão apaixonante, tão fantástica. Vai lá!